Olá, pessoal. Mais uma vez, a gente aqui trazendo uma profissional especializada para falar com a gente sobre carne cultivada. Então, dando continuidade a essa maratona de entrevistas, hoje também uma pessoa muito especial. Eu vou receber a doutora Marília Kinichala, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrada em Bioquímica, doutora em Biotecnologia e Biociências, especialista em Engenharia Genética e Biologia Molecular de Bactérias e Leveduras. Bem-vinda, doutora Marília. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada também, Lúcia. Uma honra, um prazer estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre fermentação de precisão. Bem, muito orgulho, né, em tê-la aqui conosco nessa missão louvável, né, das pesquisas em novas proteínas. E a doutora Marília, ela faz parte de um grupo muito seleto de pesquisadores dedicados à pesquisa de processos de fermentação de precisão para a produção de alimentos. Então, conta um pouquinho para a gente o que é fermentação por precisão. Bom, de forma simples, né? Vou tentar falar aqui de forma simples e resumida. A fermentação de precisão, ela é engenharia genética de micro-organismos, que pode ser bactérias, leveduras ou fungos filamentosos, para a produção de um composto específico, que pode ser uma proteína, mas pode ser uma variedade de outros biocompostos, né? Pode ser pigmentos, flavorings, vitaminas, óleos, gorduras, enfim, uma infinidade de biomoléculas pode ser produzido por esse processo de fermentação de precisão. Então, como o nome diz, né, em um processo fermentativo, esses compostos, né, eles são produzidos, muitas vezes eles são secretados pelo micro-organismo, são purificados e utilizados aí para diferentes fins, né? Lembrando que Não assim, é não só é na uma tecnologia alimentação. nova, né? Não é só na alimentação. A fermentação de precisão, ela já existe há várias décadas, desde lá, década de 80, com a produção da insulina humana, ela é produzida por fermentação de precisão. Já existe toda uma cadeia de produção de enzimas, uma indústria muito bem estabelecida de produção de enzimas, que é produzido por processos de fermentação de precisão. Então, ela não é uma nova tecnologia, né? A novidade aqui é a utilização dessa técnica para a produção de produtos que normalmente são de origem animal, né? Mas agora a gente está produzindo utilizando a fermentação de precisão. Então, a novidade é a produção de proteínas animais, né? Utilizando essa ferramenta aí de fermentação de precisão. Quais os benefícios da fermentação de precisão para a área de alimentação, né? Para o futuro da população mundial? Como é que você enxerga isso? Bom, os benefícios são inúmeros, né? A gente começa aí, o principal benefício dessa técnica é a questão da sustentabilidade. Quando a gente produz um alimento por fermentação de precisão, a gente reduz drasticamente o uso de recursos naturais. Então, quando a gente compara um alimento que é produzido por fermentação de precisão com a sua contraparte de origem animal, a gente tem redução aí gigantesca no uso de terras, por exemplo, de recursos hídricos, né? A gente reduz, em média, 86% do uso de água, utilizando a fermentação de precisão para a produção de alimentos, e principalmente na questão de emissão de gases de efeito estufa, né? Existe uma redução drástica, em média, mais de 80%, né, de redução de emissão de gases quando se produz um alimento por fermentação de precisão. Então, tem essa questão ambiental muito importante atualmente, né, essencial, para falar a verdade. E também tem outro ponto que é a questão de segurança alimentar, né? Com a fermentação de precisão, a gente consegue ter uma produção muito mais escalável, né? Já que a gente não usa grandes espaços de terra para se produzir os nossos compostos, né? Eles são produzidos aí em bioreatores que podem chegar a centenas de milhares de litros, né? Então, a gente não usa grandes espaços de terra, como são os produtos de origem animal.
E também tem uma produção que é muito mais estável, né? Quando se produz em espaços fechados e controlados, em bioreatores, como é o caso da fermentação de precisão, a gente elimina essa suscetibilidade a intempéries climáticas, por exemplo, e a questões de sazonalidade, né? Então, a gente consegue oferecer um processo de produção muito mais estável. Tem vários benefícios, né? Eu vou ficar aqui falando um monte, mas eu tenho um outro que eu gostaria de destacar também, que é a questão sanitária, né? Quando a gente produz um alimento onde a gente se retira a necessidade de animal, a gente reduz drasticamente as chances de surgimento de novos vírus, né? As gripes aviárias, gripes suínas, a própria pandemia que vivemos recentemente, né? Então, toda essa questão sanitária, que ela é reduzida. Tem a questão de abrir portas para uma alimentação muito mais inclusiva e ética, né? Quando a gente produz esses produtos por fermentação de precisão, a gente não envolve, né, a exploração animal, então a gente consegue atender dietas veganas, né, com esses produtos, e também a gente consegue produzir produtos para pessoas que têm alergias, né? Então, a gente tira aí a lactose, a gente tira as proteínas animais que são alergênicas, com a possibilidade de produzir proteínas idênticas às humanas. Então, a gente consegue produzir esse tipo de produto especializado para esse tipo de dieta também. E tem assim, uma coisa que é incrível, né? Que a fermentação. Pode falar? eu ia te fazer Posso uma continuar pergunta. falando? Tá. Para as pessoas que estiverem assistindo, acho que vai surgir aí duas dúvidas, depois de escutar o que você falou. Quais alimentos que poderão ser desenvolvidos a partir da fermentação por precisão? E também, se já existe alguma coisa nas gôndolas dos supermercados. Sim, com a fermentação de precisão, a gente produz produtos lácteos, né? Então, aí tem os queijos, tem os iogurtes, todos os derivados do leite, né? Uma vez que a gente consegue produzir proteínas do leite. Tem os produtos que substituem o ovo, então a gente consegue produzir as proteínas do ovo, ovo mucoide, ovo albumina. Então, tem alguns produtos que já estão no mercado utilizando essa proteína de origem de ovo, né, mais produzidas por fermentação de precisão. Então, a maior parte dessas empresas, elas estão localizadas nos Estados Unidos, muitas delas já estão com esses produtos no mercado, então já existem a Perfect Day, que está produzindo esses produtos de laticínios, né? Então, tem sorvetes, tem cream cheeses, tem leites, tem iogurtes sendo produzidos por fermentação de precisão. Temos a Geltor, que está produzindo o colágeno, então essas empresas elas estão produzindo colágeno mais voltado para a área de cosméticos, mas são colágenos idênticos aos colágenos animais, produzidos por fermentação de precisão. Temos a The Every, que eu falei, né, que está produzindo proteínas idênticas à do ovo, à da clara do ovo, né, então já existem produtos aí, como bebidas, misturas para bolos, que são produzidas utilizando essas proteínas idênticas às proteínas do ovo. Então, já existem, tem a New Culture, que está produzindo a mussarela com caseína, produzida por fermentação de precisão. Então, já existem inúmeros produtos no mercado. Claro que a maior parte deles estão concentrados nos Estados Unidos, né? Eles foram os primeiros, os pioneiros, então é natural que os primeiros produtos comecem a acontecer lá. Mas já existem Brasil, empresas. Quais que já estão comercializando? Aqui no Brasil ainda não tem nenhuma empresa comercializando, né? Existem 3 empresas que estão nesse ramo de fermentação de precisão, mas nenhuma delas ainda está com seus produtos no mercado. Acredito isso depende da regulamentação? Da regulamentação, a gente precisa ter um novo marco regulatório, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem a Anvisa não tem uma regulamentação que engloba esses novas proteínas, esses novos produtos. Então, o novo marco regulatório ele vai ter que ser estabelecido, né? Mas
Já existe, a Anvisa já deu alguns passos nessa direção, então acredito que em breve esse problema já vai ter sido resolvido, né? O DFI também está trabalhando muito junto à Anvisa nesse sentido de regulamentação. Então, o Brasil já está caminhando nessa direção. E o desenvolvimento dos produtos aqui vai depender do avanço da tecnologia, né? Então, com as ferramentas atuais disponíveis de edição genética, de biologia sintética, acredito que em média de 3 a 5 anos a gente já consiga ter produtos aí por fermentação de precisão disponíveis nas prateleiras dos mercados brasileiros. Espero que seja antes, porque só tem benefícios, né, doutora Marília? São benefícios, com certeza. Mesmo assim, ciente de que nos Estados Unidos já está comercializando, o processo aqui realmente é bem mais lento para aprovação? Então, vai depender do estabelecimento desse novo marco, né? Então, tem todo um estudo regulatório que vai ter que ser feito. Então, tem um estudo que vai envolver a CTN Bio também, porque envolve organismos geneticamente modificados. Então, são novos produtos, né, inexistentes ainda. Então, tem que ter todo esse estudo, né? É um trabalho, vou dizer, que é um pouco complexo, né? Mas que não é impossível. A gente sabe que o FDA lá nos Estados Unidos já aprovou vários desses produtos, isso facilita um pouco para nós, né? Mas um caminho ainda tem que ser percorrido, sim, aqui na questão de regulamentação. Então, tá bom. Obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. E quem quiser assistir a doutora Marília, ela vai estar na Conferência Nacional da Indústria de Novas Proteínas, no dia 15 de março, no Centro de Convenções Frei Caneca, aqui em São Paulo. Então, se você tiver oportunidade, se inscreva já, porque as vagas são limitadas e eu já sei que a gente já ocupou quase 50% de todas as vagas disponíveis. Então, entre no nosso site newmeet.com.br e faça sua inscrição agora mesmo. Então, obrigada por assistirem, obrigada, doutora Marília, nos vemos no evento. Muito obrigada também, nos vemos lá.